Bom dia a todos, que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja contigo, meu irmão e minha irmã. A mensagem de hoje tem como tema: tomando consciência da guerra espiritual. O dicionário define estratégia como sendo a arte de traçar os planos de uma guerra. Numa guerra, é preciso um estudo do arsenal e do poderio, bem como da capacidade do inimigo contra o qual guerreamos. Precisamos aprender a atacar e a defender. O Senhor Jesus salientou a força ofensiva da igreja ao observar que as portas do inferno não impediriam seu avanço. Por outro lado, temos que ter consciência da defesa. Nosso inimigo, além de oferecer resistência, também ataca. Pedro adverte que ele é como um leão que anda em derredor, procurando quem possa tragar. O primeiro passo para a vitória na caminhada cristã é não subestimar o inimigo. Quando Jesus enviou os 12 discípulos, dando-lhes a incumbência de pregar o evangelho por onde passassem, logo tratou de adverti-los. Eis que vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Se não tivermos consciência de que estamos em guerra, tornamo-nos presas fáceis do nosso inimigo, que nos espreita e quer desesperadamente nos destruir. O próprio Jesus afirmou que o diabo vem somente para roubar, matar e destruir. Sem essa visão, dificilmente tomaremos as devidas providências para nos defender e atacar o nosso adversário. A Bíblia mostra com muita clareza que estamos em luta e que não é contra homens nem instituições, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Foi com a consciência de que Senaqueribe, rei da Síria, vinha ao seu encontro com o maligno intuito de atacá-lo, que Ezequias reagiu e tomou as medidas necessárias para combater o feroz inimigo. Seu pai, o rei Acás, já tinha feito aliança com a Síria e pagou um alto preço por isso. A princípio, por desconhecer que seu adversário almejava unicamente aniquilá-lo, Ezequias se sujeitou aos caprichos de Senaqueribe, que por pouco não levou todo o reino de Judá a uma completa bancarrota. Entretanto, ele reagiu e tomou uma posição firme. Resolveu enfrentar o agressor, fazer armas e escudos em abundância, convocar o exército, traçar uma estratégia e sair para a guerra. O curioso é que Ezequias só reagiu quando os assírios os ameaçavam invadir Jerusalém. E depois de terem tomado cerca de 46 cidades fortificadas. Por falta dessa percepção, como ocorreu com Ezequias, temos sido atacados e saqueados desde os nossos antepassados. Apesar disso, muitos continuam adormecidos, indiferentes e incrédulos quanto à realidade dessa batalha. Preferem atribuir os sucessivos fracassos ao acaso ou ao destino. Alguns chegam mesmo a se consolar com as palavras de Jó, que depois de perder tudo disse: Nu saí do ventre da minha mãe e nu voltarei. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Jó não sabia que uma batalha tremenda estava sendo travada. Deus dissera ao próprio Satanás que ninguém havia na terra semelhante a Jó. Homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. O diabo procurava por todos os lados e maneiras uma brecha para pôr em descrédito a palavra do Senhor. Jó tinha razão quanto à procedência dos bens, mas não quanto à pessoa que os havia tirado. Será que você também não está equivocado quando diz que perdeu isso ou aquilo porque não era para ser seu mesmo? No capítulo 30 do livro de 1 Samuel, encontramos uma narrativa que pode nos trazer algum esclarecimento sobre essa questão. Após muitas conquistas, ao retornar da terra dos filisteus para a sua cidade, Davi encontrou um saldo negativo. Tudo que conquistara ao longo dos anos com grande sacrifício fora roubado pelos amalequitas. Além de levar cativas todas as mulheres e filhos,
eles haviam carregado todos os bens e ateado fogo à cidade. O quadro era desolador, mas Davi não se deu por vencido. E apesar da dor, do sofrimento e do cansaço, saiu à luta para reconquistar tudo que os invasores tinham arrebatado. No final da jornada, ele reverteu o quadro e obteve êxito total. Mas aquele que ignora a batalha não tem uma história como essa para contar. Davi e seus soldados só conquistaram a extraordinária vitória por causa dos seguintes fatores. Primeiro, ele teve consciência da perda sofrida. A partir da constatação da perda sofrida, Davi se dispôs a sair em busca do que lhe fora tomado. Davi chorou desesperadamente, porque conseguiu identificar os estragos que o inimigo fizera em sua vida, na de seus familiares, na de seus amigos e respectivas famílias. E quanto a nós? Estamos conseguindo enxergar as áreas em que temos sofrido alguma perda? Talvez tenhamos perdido o primeiro amor, a comunhão com Deus, a sensibilidade espiritual, a união, o amor e a alegria de viver em família, os valores morais, a saúde e as finanças. O que fez Davi ao ver a cidade queimada, completamente destruída? Ele não reuniu seus homens para reconstruí-la imediatamente. Partiu em busca da recuperação dos valores mais importantes. E eu te pergunto, e você? Por que tem chorado? A que tem dado mais valor? O que tem buscado resgatar primeiro? Segundo lugar, ele buscou a direção de Deus. Depois de chorar amargamente a perda sofrida, Davi se reanimou no Senhor, seu Deus, e logo em seguida buscou a direção dele para saber o que fazer e como resgatar e reaver os bens que o inimigo roubara. Davi não ficou deprimido, lamentando seu estado de miséria, e nem saiu desesperadamente à procura de uma solução fácil para os problemas, apesar de estar sofrendo ameaça de apedrejamento por parte dos seus amigos mais íntimos. A pessoa que Deus usou para indicar o caminho a Davi foi um servo do Amalequita. Esse homem havia participado de toda aquela tragédia que tanto sofrimento e transtorno causara a Davi e aos seus soldados. Ele adoecera e o seu senhor o deixara pelo caminho para que morresse. Mas foi através do meio menos esperado que Deus orientou Davi para que ele conseguisse atingir o seu objetivo. Quando buscamos a direção de Deus para alguma área da nossa vida, precisamos estar atentos, com os ouvidos e os olhos abertos, para que possamos ouvir e ver a orientação de Deus. Aquele que antes fora adversário de Davi e que tanto sofrimento lhe causara, agora era parceiro, cooperador e importante aliado no processo de recuperação dos bens perdidos. Muitas vezes, a solução do problema que tanto nos aflige está mais próxima do que imaginamos. Contudo, não o percebemos, porque vem de uma fonte que não esperamos. Está escrito: de Nazaré pode sair alguma coisa boa? Perguntou Natanael a Filipe ao ouvir falar a respeito de Jesus. Natanael fora condicionado a pensar que somente de Jerusalém vinham os grandes profetas e, por isso, duvidou da palavra de Filipe. A resposta do nosso problema pode vir através de uma pregação, da leitura da palavra de Deus, de um testemunho, de uma situação boa ou ruim, ou até mesmo através de um ímpio ou de uma adversidade. Muitas são as fontes de onde podem brotar a resposta de Deus. Diante dessa gama de possibilidades, devemos ficar atentos, usando sempre o bom senso e o discernimento, para que possamos perceber o que, através de quem ou de que, Deus está a nos dizer: este é o caminho, andai nele. Então, não se dê por vencido, reanime-se no Senhor seu Deus e busque a direção dele. Entregue-lhe o seu problema, confie o problema a ele, e no tempo certo, ele haverá de lhe conceder a bênção e a vitória tão sonhada. Em terceiro lugar, ele saiu à luta contra o inimigo. Depois de consultar o Senhor se deveria perseguir o bando, Davi obteve a aprovação divina. Então, determinado, partiu no encalço dos inimigos.
A força que o impelia a perseguir o inimigo era a confiança inabalável na palavra do Senhor. O versículo 8 diz: persegue-o, porque de fato o alcançarás, e tudo libertarás. Aqui, Davi não levou em conta a fragilidade do seu exército. Todos estavam cansados, a ponto de muitos ficarem para trás por não poderem seguir adiante. Além disso, ele não tomou conhecimento do poderio militar do inimigo, com o qual estavam seus bens. E eu pergunto, quantas vezes nos acovardamos e fugimos da peleja? Às vezes ficamos olhando para nós mesmos e nos julgamos fracos, ou atentamos para o inimigo achando-o forte. Mas confie na palavra do Senhor e entre na batalha. A Bíblia diz que temos 3 inimigos: o diabo, a carne e o mundo. Em quarto lugar, ele lutou até vencer. Sair à luta não é tudo. É apenas o início do processo de resgatar aquilo que o inimigo nos tirou. Uma vez na batalha, é preciso que lutemos até vencer o adversário e trazer de volta tudo o que ele roubou. E foi isso o que Davi e os seus soldados fizeram, e é o que nós também devemos fazer. Diz o texto que enquanto Davi e os seus companheiros choravam o acontecido, até não terem mais forças, os amalequitas encontraram-se espalhados sobre toda a região, comendo, bebendo e fazendo festa por todo aquele grande despojo que tomaram da terra dos filisteus e da terra de Judá. Semelhantemente, o diabo festeja quando você cai, quando ele consegue interromper a sua comunhão com Deus, quando encontra brecha para desajustar o seu lar, quando chega a debilitar a sua saúde ou afeta os seus negócios. Ele exulta ao vê-lo chorar diante da situação caótica que tomou conta da sua vida. E a forma de reaver os bens que o inimigo furtou é entrar na batalha e lutar até vencê-lo. Davi voltou mais enriquecido desse combate, tanto espiritual como materialmente, porque além dos bens que foram saqueados, ele trouxe também o despojo dos seus saqueadores. E foi isso o que aconteceu com Jó. Não podemos deixar em poder do inimigo nem uma unha daquilo que o Senhor nos confiou. Davi tornou a trazer tudo que os amalequitas haviam roubado e mais tarde consagrou seus bens ao Senhor para a construção do templo. E eu digo para você, ignorar essa batalha espiritual é estar alheio à palavra de Deus. Ignorar essa luta é ser aliado do inimigo, mesmo sem o saber e admitir. E se você é um dos que se encontram adormecidos ou indiferentes a essa verdade, veja o que diz a palavra de Deus e comece a combater o bom combate. Efésios 5,14 diz: desperta, ó tu que dormes, levanta-te entre os mortos e Cristo te iluminará. Amém? É momento de oração. Santíssimo Deus e poderoso Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, neste momento entregamos a Ti tudo que nos pertence, a nossa vida, a nossa comunhão contigo, a nossa família, a nossa saúde, as nossas finanças, enfim, Pai. Deixamos tudo nas Tuas mãos, porque sabemos que a bênção vem do Senhor, a vitória vem de Ti. E neste momento eu quero pedir por aqueles que são doentes, por Senhor entre com a providência, operando a cura divina, entrando com a saúde na vida de cada um. Visita também aqueles que estão passando fome, envia a provisão, tudo o que eles necessitam. E entra também nesse lar, trazendo união, harmonia, paz que excede todo entendimento e que principalmente o amor do Senhor seja derramado sobre essas vidas. É o que eu lhe peço e desde já te agradeço em nome de Jesus, porque eu sei que Tu és poderoso para nos dar infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. E antes de concluir este vídeo, eu te convido a se inscrever no nosso canal do YouTube, que se chama Igreja Poder de Cristo, e cujo símbolo é uma semente, porque a semente representa a palavra de Deus. Que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja contigo. Pastora Fátima, da Igreja Evangélica Apostólica Poder de Cristo. Glória a Deus, aleluia. Amém e graças a Deus.